A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a sua irmã Paula Edmara. E aqui é a sua irmã Milena. Nós somos da comunidade Ramá de Pati. E hoje nós estamos aqui com o episódio que é especificamente para mulheres, né? Isso aí. Preparamos com muito carinho. Esperamos que esse episódio edifique a sua vida, edifique a sua família e que traga uma transformação para dentro da sua casa. Amém. Hoje nós temos como convidada a nossa irmã Michele, que tem bastante tempo aí de casamento, vocês vão ver no programa, e tem muita coisa a nos ensinar. Vai ser uma forma mais de bate-papo, mas nós aí escolhemos porque sabemos que ela tem muito tempo de casamento e é bem experiente em relação a isso. Amém. Fique conosco e acompanhe o episódio de hoje. A vida da mulher cristã e o seu papel no casamento. E que Deus fale ao seu coração. Amém. Nós estamos, como falamos, com a nossa irmã Michele Leonardo. E que vai estar aqui hoje participando conosco desse bate-papo. Espero que vocês gostem. Antes de iniciarmos, nós vamos orar ao Senhor e logo em seguida vamos dar continuidade. Vou pedir à irmã Milena para estar orando. Amém? Amém. Vamos orar, gente. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor conduza esse bate-papo, essa conversa, Senhor, e que as nossas experiências, Senhor, e aquilo que o Senhor tem nos ensinado, venha edificar as demais irmãs também que irão assistir, Senhor, esse programa. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Colocamos diante de Ti a nossa vida, Senhor, tudo aquilo que será dito aqui, Senhor, em nome de Jesus. E também te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. E nos ajude, seja conosco e que seja um programa edificante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de deixar uma palavra em Efésios capítulo 5, versículo 22, que é o que, de certa forma, vai reger esse nosso bate-papo. Diz assim: os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Somente até aqui. É uma palavra, inspirada por Deus, deixada por Paulo, em que orienta sobre os deveres tanto da mulher quanto do esposo. E é sobre esses princípios que nós vamos manter a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui nesse dia. Amém? Para iniciar, irmã Michele, conta pra gente quanto tempo a irmã tem de casada. Só das irmãs com a paz do Senhor. Esse ano vou fazer 32 anos de casada. É tempo, hein? É muito Glória tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Nós todas aqui, nós somos casadas. Michele, 32. Eu faço esse ano 13 anos de casada já. E a Milena? Eu faço 5. É escadinha, gente. 5 anos. Amém, glória a Deus, E casamento não é fácil. Não, é muito difícil. Você tem que ter muita força de vontade e estar aos pés do Senhor. Porque é luta atrás de luta. Amém, é verdade, E, assim, alguns tópicos que nós separamos para a nossa conversa hoje, Primeiro, a gente vai falar sobre o início do casamento, que é onde a família é criada, Como a irmã
enfrentou, né, como a irmã viu esse início de criação da família, onde saiu dos seus pais e teve, né, ali aquele início realmente da criação da sua família, né? Que também não é fácil isso, né? No caso, é a família de origem, né? Antes do casamento. Foi muito difícil, irmãos. Chorei muito, não queria sair de casa. Queria estar casada dentro da minha casa com meus pais. Mas isso não é bom, não. Não, eu sei que não. Mas você, no começo, você não sabe o que você está... O caminho que você vai trilhar, entendeu? É uma novidade, é uma coisa nova. E a gente tem medo do novo. A gente não tem experiência, a gente não sabe o que vai vir. Aí eu lembro que até nesse dia eu casei, fui morar com meus pais. Aí meu esposo falou assim para mim, ele pegou e fez assim: você escolhe, ou você fica com teus pais ou a gente vive uma vida de casado. Meu Deus. Aí nesse dia eu vi que realmente eu tive que escolher, dar prioridade ao meu casamento, né? Porque a minha família eu não ia abandonar. Porque deixar a tua família é difícil de origem, não é fácil. É uma luta constante. E todo mundo pensa que deixar é abandonar. Não é abandonar. Você só tem que dar prioridade para o seu casamento, botar teu casamento em primeiro lugar. Até para ele seguir e como vou dizer isso para vocês? Para dar certo, você tem que dar prioridade. Prioridade em primeiro lugar. Porque Deus falou, né? Largai o seu pai e sua mãe e unirá o seu marido e se tornará uma carne só. Amém. Entendeu? Eu também chorei, tá? Muito. Chorei, não é fácil, gente. não. Assim, quando no dia do casamento, né, tem que casei, que não sei o quê. Mas depois que os dias foram passando, eu lembro que a minha casa era mais para lá, né? A da minha mãe é aqui no centro de Arcozeiro. Quando eu passava direto para minha casa, a minha cabeça automaticamente já virava. Minha cabeça não é... Tipo assim, eu falava, estou indo onde? Não estou em casa, não estou indo para casa. E durante a primeira semana, às vezes, eu deitava assim, olhava para o teto e falava, meu Deus, eu quero meu quarto, eu quero minha cama. Foi um pouco difícil e eu era muito... Ainda sou um pouco, mas muito apegada à minha mãe, sabe? E foi difícil para mim também. Foi difícil. Eu confesso que para mim assim já foi algo um pouco mais tranquilo, porque eu saí de casa, mas para o quintal da minha mãe. Aí é fácil, é moleza. Aí é mais tranquilo, né? Sempre, é o que eu falo, né? Sempre foi nós, eu e a minha mãe. Né? Ela me teve já com uma certa idade, 42 anos. E sempre foi nós duas. Mas quando eu casei, eu continuei ali com a minha casinha no quintal dela. Então, assim, eu não senti essa dor da partida, né, aquela ruptura que acaba acontecendo, né, de certa forma, né, com a família de origem para a criação da sua família. Eu não senti dessa forma. Mas anos depois, quando eu me mudei, aí eu senti, né, já estava com quando foi pra 10 sua casa anos, atual, né? Depois de 10 anos de casada, que fui sair do quintal da minha mãe. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu não quero ir. Agora o cordão umbilical foi cortado de vez. Gente, que luta. Né? Realmente é triste. Eu não sei se para os homens, né? Depois a gente vai ter um episódio com os homens, eles vão poder falar sobre. Mas não sei se o homem sente tanto quanto a gente. Eu acho que o homem é desapegado. Eu também. Eu acho que o homem é desapegado. Eu também acho. Pode ser que sim. E hoje você vive isso, né, em relação a Cíntia. Sim. Que foi morar muito longe, 5 horas daqui. Sofri até hoje. Hoje você sente que seus pais sentiram. A gente ainda não, porque nossos filhos são pequenos. Mas vai chegar o nosso momento de sentir isso também, quando os nossos filhos forem, né? Amém. Sim, assim, é uma dor. Que, assim, eu sei que a gente tem que casar, dar prioridade ao marido, o nosso lar. Porque o primeiro ministério do casal é o lar, é o casamento. Então, eu sei que isso tudo é certo, ela tem que viver a vida dela, ela tem que ter a família dela, mas mãe sofre. Sofre. Imagina. Pior que é verdade, né? A gente ainda está em fases diferentes, né, com os nossos filhos, mas já deu para perceber que mãe sofre. Até assim, quando o filho de vocês estiverem grande, vocês vão verem que nunca vão deixar de ser o bebê de vocês. Vai ser para a vida toda. Ai, meu Deus. Só tu falar dá vontade de chorar já. Amém, né?
E é o que a irmã Michele falou, né? É algo instituído por Deus. Gênesis 2, versículo 24, vem falando sobre isso, né? Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Né? Então, é algo, a família foi instituída por Deus e há essa necessidade, né? A gente não abandonar, foi o que a irmã falou, né? Mas criar a nossa família, querendo ou não, a família de origem ocupa um outro lugar já, né? Nas nossas vidas, nos nossos corações. Não é que não amamos. A minha mãe teve muita essa dificuldade quando eu falei assim, mãe, agora eu vou criar a minha família. Então eu não faço mais parte da sua família. Mas não é isso, mãe. Muitos não entendem isso, né? Quando a gente deixa nosso pai e nossa mãe e nossos irmãos, não é mais nossa família, é nossos parentes. Nossa família é o marido e os filhos. E os futuros filhos, né? Isso aí. Amém, né? E é algo fundamental, até mesmo para lá na frente dar certo. Foi o que a irmã falou, né? A gente precisa passar por esse momento para que a nossa família seja edificada pelo Senhor, né? Eu creio que é o que a irmã falou. A partir daquele momento, a partir do casamento, se tornam parentes e não devem exercer a mesma influência que tinham antes, né? Eu creio que ali isso tem que ser modificado, né? Não que não teremos um ponto de refúgio na nossa família, né? De origem, mas não deve exercer o mesmo papel. A gente não é mais a prioridade em primeiro lugar. Isso aí. E assim, aquele ditado que dizem que em casa que é casa, gente, isso é muito real, né? Se você vai casar, está se preparando aí para casar, se der, faça de tudo para você ter o seu lar. Porque não é à toa que Deus mandou sair. Porque Ele sabe que quando a pessoa casa e continua morando dentro da mesma casa com os pais, ou com a mãe, ou com o pai... Ou com a sogra. Ou com a sogra. Vai ter muito problema, gente. Aí vai começar a ter ali o marido fala uma coisa, a mãe fala outra, ou a sogra fala outra, ou o pai fala outra, e vai começar a dar problema. Ir na casa da mãe de vez em quando é uma coisa, agora morar junto, gente, não dá. Quem casa quer casa. Acaba criando uma certa divisão, né? Calma. Sim. Infelizmente. Marido, tadinho. Bom, depende da situação. Se é na casa da mãe, da esposa, do esposo, né? Que a pessoa fica com a cabeça meio perdida, meio perturbada. Vou dar ouvido pra quem? Eu vou atender a quem? Não, mas né? que homem Como é vai muito ser? apegado à mãe, né? Sim. O homem é mais apegado à mãe do que a mulher, a filha ser apegada à mãe. O homem é muito mais grudado. Em alguns casos eu vejo assim, né? Amém. Assim, a Cíntia, ela é grudada bastante a mim. É diferente. O pai não nem tanto, assim, claro que ele tem o seu papel, tem sua prioridade, mas em primeiro lugar é a mãe, porque a mãe que aconselha, a mãe que ajuda, a filha quando está com um problema, não vai até o pai, vai até a mãe. Até a mãe. Até a mãe, que tem mais a liberdade de chegar e falar, entendeu? Amém. Acho que essa questão depende muito da criação em si, né? Vai dar criação. Independente dos meus também, eu tenho um casal. Independente de ser o Carlos Daniel ou a Ana Mel, eles nunca vão ao guto. É sempre mãe, para contar sobre tudo. Né? O Carlos Daniel está com 11 anos, aí de vez em quando surge apaixonado. Ai, e vem a mãe. Tadinho. Mãe, eu tô gostando de alguém. Eu falei assim, olha, preste atenção, toma cuidado, não se aproxima muito. Aí eu que dou os conselhos. Eu falo assim porque, por exemplo, a minha avó, né, que é a sogra da Michele, que é minha tia. O meu tio, ele é muito mais grudado com a minha avó do que minha mãe e minhas tias. Sim. É o xodózinho ali, verdade. entendeu? Em relação a eles, é totalmente meu tio mais apegado à minha avó, mais grudado, minha avó mais grudada dele, trata igual um bebê ainda. É o que eu falei. Pra mãe, o filho nunca vai deixar de ser um bebê. Vai ser eternamente. É verdade. Independente de idade. Né? Independente de idade, continua sendo um bebê. Né? E a gente vai continuar seguindo nessa linha, né, em relação a deixar a família de origem, mas agora falando um pouco sobre a mulher, o papel da mulher dentro do casamento, né? Porque também em Gênesis 2:18, Deus disse que não era bom que o homem estivesse só e que iria criar uma ajudadora.
Como é que tem sido esses 32 anos, né? Isso. Como ajudadora. Então, não é fácil, né? Porque o homem tem que entender que a mulher foi criada para andar ao lado, né? Não na frente nem atrás. E tem muitos homens que acham que andar ao lado... Como eu vou explicar para vocês isso? Eu fiz um estudo no meu caderno aqui falando sobre isso, mostrei até para a Milena. É um estudo tão profundo que um dia eu vou tentar ler na igreja aqui para os irmãos para entender. A mulher, ela tem que ajudar o marido. Um marido bem-sucedido, ele escuta a mulher. A gente tem uma visão que o homem não tem. A gente vê uma coisa ali que a gente fala com o homem, ele fala assim, não, você está vendo demais. Não é. Deus deu esse dom pra gente. A gente está sempre com o alerta entendeu? Ligado, assim, ó. Um homem bem-sucedido na igreja, no trabalho, na vida, é porque escuta a mulher. E isso é um papel muito importante pra gente, que a gente tem que aprender a passar para eles, a abrir os olhos deles, porque não é fácil. Tem muito homem que não entende isso. Entendeu? Amém. Entra um pouco também, às vezes, do que há muito tempo foi ensinado. Infelizmente, às vezes, entra um pouco do machismo, que acha que não tem que escutar a esposa, né? Eu acho que a senhora quis dizer anda lado a lado, no sentido de ajudar. Ajudar. Porque o homem tem uma missão e a mulher tem outra missão. Sim, a missão da claro. mulher é submeter. A missão do homem é prover e amar a mulher. Eu ia chegar nessa parte de submeter depois. Ah, tá. Depois. Ah, tá. Então, assim, eu acho que um casamento ele precisa disso, de companheirismo. E a gente precisa entender que a gente também está ali como base para o nosso marido. Cristo está como base para os dois, mas a gente é quem impulsiona o nosso marido, né? Se a gente for uma mulher que está sempre brigando, discutindo, que ânimo esse homem vai ter, gente? Esse homem vai ter vontade de fazer o quê? Né? Assim, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? A mulher que não trabalha fora, ela tem que cuidar do seu lar. Quando seu marido chegar, a casa está calma, tranquila, tudo limpinho, organizado, para ele chegar, ter uma noite tranquila, para conversar com a mulher, com o filho, descansar, ler uma palavra. Ter uma noite prazerosa, né? Porque imagina um lar que o marido chega do trabalho, a casa está bagunçada, a mulher toda bagunçada, a mulher gritando, xingando. Que homem que vai aguentar isso? Não aguenta. A mulher tem que orar pela sua casa, a mulher tem que orar pela sua família, a mulher tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar dos seus filhos, para o casal ser bem sucedido, entendeu? Para um casamento dar certo, porque um lar assim, um casamento uma hora destrói, não dá certo. Amém, é verdade, né? A mulher como ajudadora, é o que a irmã trouxe, não é sendo inferior ao homem. A ajudadora é ajudar. E tem muita mulher que acha que ajudar é em tudo, não. Tem mulher que hoje em dia trabalha fora. Só que está escrito que o papel do homem, Deus deu esse papel para o homem, para ele ser o provedor. Ele tem que ser o responsável pelo lar dele. Ele tem que manter o lar dele. A mulher que trabalha fora, ela ajuda se ela quiser. Entendeu? Deus deu pra gente essa capacidade de poder trabalhar e ajudar nossos maridos. Mas tem mulher que não. Mas tem um homem que acha que a mulher tem que ajudar. Não é assim. É se ela quiser ajudar. Porque a ordem foi de Deus para o homem prover a família, o homem cuidar da família. Amém, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Como da mesma forma que se a mulher, quando trabalha fora, ela não dá conta da casa da mesma forma. Pelo amor de Deus, não, né? E aí, só que não é obrigação do homem ajudar em casa. Ela não dá conta só da casa e sozinha do trabalho, do filho. não. Então, mas pela instituição de Deus, seria essa, né? Aí entra a via de mão dupla, né? Sim. A mulher acaba ajudando o esposo e o esposo mas nem todo homem ajuda, né? não. A mulher se vira sozinha. Entra o bom senso, o companheirismo, o amor. Com certeza. Entra tudo isso. Nada conversado dá errado. Sai caro, né? É colocar numa balança. Eu lembro que quando eu iniciei trabalhando, o pastor Luiz esteve aqui com a gente. E eu pedi ele oração nesse sentido, porque por 10 anos da minha vida eu fui dona de casa. Eu vivia para manter a minha casa, assim como a irmã falou. Casa bonitinha, cheirosinha, organizada, comida feita. Roupa lavada, sempre foi assim. E o Guto sempre trabalhou com obra.
Chegava em casa, não tinha que fazer nada. Tava tudo organizado, tudo bonitinho. E eu sou bem enjoadinha em relação à casa. Eu gosto das minhas coisas, né, organizadas. E quando eu comecei a trabalhar, a gente teve atrito, né? Porque a casa já não ficava da mesma forma. Né? A comida não estava pronta no mesmo horário. Tinha isso. A roupa, né? No início até me adaptar, era aquela rouparia no final de semana, porque eu não dava conta de estar durante a semana fazendo. Não tinha descanso. Não tinha. Não tinha descanso. Né? E a gente teve um atrito, porque ele queria as coisas da forma que a gente tinha antes de eu estar trabalhando, e eu não tinha condições de manter, né? Porque o meu corpo, o meu físico não dava, o horário não batia. E eu também queria dele, ajuda. Porque eu sempre ajudei em casa, nunca fizemos divisão em relação a isso. Né? Então, desde quando eu comecei a trabalhar, o dinheiro sempre foi para nós. Né? Nossa, eu estava pensando nisso agora. Sempre foi assim. E aí eu fiquei, poxa, eu estou te ajudando, por que você não vai me ajudar? A gente começou a ter um embate em relação a isso. E aí o pastor Luiz, bem sábio, né? A gente pediu oração nesse sentido, explicamos a situação. Ele virou para o Guto e falou assim: meu irmão, tá sendo bom ela te ajudar? Né? Você tá tirando sentindo um pouco do peso. Você tá sentindo assim um certo alívio financeiramente, né? Tá sendo bom. E ele falou: tem, pastor, tem realmente, né? A gente acaba ajudando com roupa para criança, às vezes coisas fúteis. Né? A gente geralmente fica com essa parte, né? Os homens mantêm a casa em si, nas contas da casa, e a gente acaba ajudando em outras áreas. Áreas mais indiretas, né? Isso. Né? E ele falou: não, tem. Ele falou assim: então, meu irmão, vocês precisam colocar numa balança. Está sendo benéfico para o casal, para vocês enquanto família? Está cooperando, está ajudando a irmã a trabalhar? Ou não? Ou está sendo só prejudicial? Aí coloca numa balança e vê o que vale a pena. Vale a pena ela continuar trabalhando? Ou ela sai do trabalho e fica na casa? Aí ele orou sobre isso, nós oramos, nós conversamos, nos acertamos. Né? E aí ele passou, gente, às vezes lavar uma louça. Isso faz diferença. Muita. Enquanto a mulher está ali fazendo uma comida, não só né? Lavar. Secar e guardar. Realmente. Deixa a pia limpa, hein? Limpa Sequinha. A pia também. Realmente, né? Ainda que não faça do nosso jeito, né? As mulheres têm essa questão, né? Mas, gente, o que faz? É uma benção. É uma benção, né? O casal vive em paz, né? Mais Com em certeza. paz, assim, não fica pesado pra ninguém. E a mulher tem mais tempo, né? Até mesmo para a gente manter uma vida sexual ativa. Porque é algo que às vezes pesa no casamento, principalmente depois que se tem filhos, quando a mulher trabalha fora. Trabalha em casa, trabalha fora. Justamente, Muita porque o trabalho não responsabilidade. acaba. O homem trabalhou fora, chegou em casa, acabou. Né? Tem homem que chega, liga no jogo, Graças a jornal, Deus, põe o meu não é pezinho pra assim, cima e não. acabou. Né? E a mulher fica sobrecarregada e à noite o homem quer que a mulher compareça. Como? E detalhe, a gente, para comparecer também, tem que ser de manhã antes de trabalhar, um beijinho, eu te amo, um carinho, isso, que só chegar à isso noite aí. e querer, não rola. Não dá, né? A mulher é muito sentimental, né? Muito. Gente, Com aprendam, certeza. homens, tratem, já começa a tratar com carinho, já logo pela manhã. Oi, meu amor, bom dia, meu amor, leva um café na cama, né? Trata daquele jeitinho. Surpreendam que vocês serão surpreendidos. Nós estávamos falando sobre a mulher como ajudadora e assim, a gente vai aprendendo a cada dia, porque eu vejo que o casamento é muito igual a como a vida cristã. A vida cristã, a gente se converte a cada dia, e o casamento é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Amém. Amém, irmãos. É isso. Nós vamos dar uma pequena pausa agora. Vamos deixar vocês com um louvor e já retornaremos dando continuidade ao nosso tema. Fique agora com o momento do louvor.
Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Comunidade Ramá, em Patido Fé. Cultos, toda terça-feira, a partir de 7h30 da noite. Domingo, às 7h. Você também pode acompanhar o culto aos domingos através da live no YouTube. Endereço: Estrada da Cachoeira, Rua 15, número 100, Arcozelo, Patido Alferes. Amém, voltamos. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa, né? Pra gente está sendo bem edificante, Muito, amém? muito. Amém. Nós vamos dar continuidade falando novamente, né? Que a Michelle já citou aqui sobre a mulher sábia. Lá em Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Isso. Como isso é forte, né? Muito forte. É o que eu falei, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa em questão do quê? O marido trabalha fora,
e ela não trabalha fora, trabalha em casa. Ela tem que deixar o lar preparado para o esposo chegar, tá um lar tranquilo, calmo, limpo, organizado, para o marido chegar e não ter aquele aborrecimento, aquele estresse. E não só isso também, né? A mulher sábia também é no dia a dia com o marido. No trato, né? No trato com o marido. Exatamente. Ser calma, ser tranquila, ser saiba para falar com ele. Mas o que eu posso dizer? Tem homem que é muito estressado, né? E acaba estressando a gente. Lá em casa é o contrário, gente. O meu marido é tão calmo. Tem hora que eu falo, a tua calma me estressa, cara, porque tu é calmo demais. No meu caso, o meu marido, ele é um pouquinho atrasado nas coisas. E eu gosto de ser pontual. Aí eu falo com ele, anda, eu quero chegar cedo, ou pelo menos no horário. Mas ele é muito devagar para se arrumar, para sair de casa. A gente até costuma falar que ele e Kleber são iguais, Sim. né? E nós duas iguais. É desse jeito, gente. Ai, meu Deus. Mas em tudo exige a sabedoria, né? Sim, não, com certeza. A gente Tem que adianta ser. que pode adiantar pro marido. Vamos lá, já que É ele igual hoje. um pouco Hoje mais cheguei lento. 8 horas porque adiantei bastante coisa. Vamos embora, meu filho. Vamos trocar de roupa porque tem que estar lá no horário. Possível, até a roupa do marido a gente já deixa à vista, né? Só Pra entrar. poder adiantar tudo. Pra gente não se estressar. A mulher tem muito disso, né? A gente quer fazer naquela correria, aquela coisa. É porque E a o gente, tempo do na homem é nossa outro. cabeça, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. O homem é A uma gente só. faz aqui, daqui a pouco pensa e tem que fazer aquilo aqui, não sei o quê. Um homem não. Não, eu ainda ouço em casa que é assim, viu? Comecei depois de você, já terminei e você não terminou. Falei assim, então, você só viu você. Eu tenho um filho, eu tenho algo para pegar. Às vezes a Bíblia dele ele esquece. Quem pega sou eu. Né? Você só toma banho, meu filho. Você arrumou, acabou. E não tem cabelo, e usa Não, maquiagem, não não. ferrou, põe sapato, direito igual mulher. Ah, e a gente ainda vê as outras coisas, né? Um biscoito que vai levar para a criança, é uma roupa a Exato. mais, é uma toalha. São várias É outras conversar com a coisas. criança, só chega, fica quietinho, sentadinho, não fica andando na igreja. Ainda tem que orientar a criança em casa. Confere o fogão em casa, que eu não sei vocês, mas eu volto às vezes 3 vezes dentro de casa para ver se eu apaguei o fogo. E ele tá lá dentro do carro. Às vezes a gente já saiu com o carro. Falei, calma aí que eu não tenho certeza, deixa eu voltar. O homem não esquenta por essas coisas, não se preocupa. Assim, não vamos generalizar, né? Tem homens e homens, tem aqueles que são diferentes, mas na sua maioria, geralmente isso fica tudo pela responsabilidade da Sim, mulher, né? Com certeza. E eu queria falar um pouco sobre a mulher tola. Já fui muito tola. E assim, a gente vai tomando uns baques, assim, sabe? O Senhor vai nos ensinando a gente destruir o nosso ego, né? Às vezes o ego está inflamado demais, a ser mais calma, mais paciente. Eu preciso ser mais calma, mais paciente com meu esposo, porque ele é tão calmo, eu sou tão acelerada, que parece que a todo momento eu estou estressada. Tem horas que eu já acordo e ele fala, tu tá estressada por quê? Mas não é que a gente já acorda. Mal acordou. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer, tem que levar Bento para terapia, que não sei o que não sei o que. Então, eu preciso ser mais sábia nesses quesitos, né? E assim, muito eu já aprendi a respeito de... Às vezes acontece de você teve uma discussãozinha em casa, vai para algum lugar com um monte de gente. A não ficar de cara feia. Porque as pessoas percebem. E uma coisa que o Kleber me ensinou antes mesmo de casar, quando nós éramos noivos, eu lembro que a gente tinha saído, estava com os amigos, e aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu já fui querer conversar com ele, ele falou assim, não sei se é prato sujo ou pano sujo, a gente se lava em casa. E a partir daquele dia eu aprendi a não querer resolver coisas de casais na frente dos outros. Não é sobre fingir uma aparência. É que ninguém precisa saber da tua vida. É que ninguém precisa saber e que o clima não precisa ficar ruim por causa de um desentendimento seu do seu marido. Resolve em casa. E acaba um envergonhando o outro, né? Exatamente, Ainda uma tem vergonha. essa questão, que depois você vai para casa, você se entende, mas fica feio, né? Perante as outras pessoas, né? E dependendo da situação, realmente acontece de envergonhar mesmo. Sim. Né? Por exemplo, estou sendo sincera com vocês. Tinha dia que parecia coisa do inimigo. Tinha dia que parecia que ia acontecer alguma coisa. Não, eu quero brigar. Vamos brigar, não, eu quero brigar. Sabe? Via um sentimento assim, frutos da carne, vamos dizer. Coisas da carne. E que eu aprendi a fechar as brechas. A gente tem que aprender a fechar as brechas.
Porque as pequenas coisas, elas abrem brechas tão grandes para o inimigo trabalhar. Às vezes, gente, o inimigo nem fez nada ainda, mas através da nossa carne, a gente faz, abre uma brecha e às vezes ele só fica sentadinho lá olhando a bagunça acontecer. E às vezes você falando, porque o diabo não sei o quê. Não, é você, cara. A gente precisa saber reconhecer quando é da nossa carne. Quando é a gente que está errado, quando é a gente que tem que mudar, quando tem momento de calar, tem momento de falar, tem momento de abraçar, tem momento de se afastar. E eu era uma pessoa que acontecia os problemas, às vezes eu não queria conversar, eu queria ficar, o Kleber falava, não, vamos sentar aqui e vamos conversar. Então eu já fui muito tola. E o primeiro passo para um casamento dar certo é isso, sentar, conversar, um ouvir o outro. Amém. E sem querer ter aquela disputa na conversa. Quem tá certa? De quem está certo. É isso, Casamento não é disputa. Não é uma disputa. A gente é um só. O nosso marido não é alguém disputando com o outro, sabe? Então, assim, a gente vai aprendendo. Eu tenho certeza que depois desse episódio aqui, a gente vai ter umas lutas. Umas lutas aí, né? Umas Umas provações que a gente vai passar dentro do nosso casamento. Porque, gente, gravar e falar sobre isso não é... foi lá, gravou, não sei o quê. Gente, é vida. É o que a gente vive. Sabe? É aquilo que Deus tem ensinado pra gente. E o inimigo, ele não fica satisfeito de ver que a gente está conversando, está reconhecendo nossos erros, Isso onde aí. a gente está errando, a gente está acertando. Isso aí. Amém. É verdade, né? Então, já sabemos, precisamos estar atentas. É, Né? vigilante, gente. E a Milena destacou, né, a mulher tola. Eu acho de suma importância, porque a palavra vem dizendo que a tola com as próprias mãos destrói. Né? Então, Tá se a vendo? gente... Não é Satanás. Né? Ela mesma está destruindo. E se a gente tem o poder de destruir, a gente tem o poder de edificar. Sim. Né? Então, a gente precisa estar atenta realmente, né, a como estamos edificando a nossa casa, a nossa família. Né? Tá imposto sobre a mulher, não é sobre o homem. Né? O que a Michelle veio trazendo. A mulher que tem a função de estar ali harmonizando A família, isso a aí. casa. Né? Então a gente precisa estar muito atento em relação a isso, para que o marido realmente tenha prazer de estar em casa, prazer de estar com a família, né? Que é triste quando o homem, tipo assim, eu só quero trabalhar, eu não quero ficar em casa, eu não quero ficar com meus filhos. Minha mulher só grita. Né? Tem Chega em isso. casa, minha mulher tá cabelo em pé, arrumada. Ainda tem essa questão. Sempre reclamando. O cuidado Sim. que a mulher tem que ter consigo, com o corpo. Né, o pastor Érico, Isso é até aí. engraçado. A gente ouviu o pastor Érico falando sobre isso, mas é algo que ele sempre deixa bem claro em reuniões de casais, sobre o cuidado que a esposa tem que ter, né, para se cuidar realmente, porque, cara, lá fora, o homem não vê as mulheres de camisola, baby doll, que foi de cabelo preso. Não, só vê mulher bonita, arrumada. E às vezes a mulher que tá com cara tá sempre assim, né? Não, então a cara gente tem que chega ter em esse casa, cuidado. A mulher tá com a camisa, com a blusa dele, Do com vereador. o short dele, com o chinelo dele, bem largadona, com o cabelo todo bagunçado. A irmã Michelle, ele trabalha, né, com a questão de estética, né? Sim. Então é importante realmente, Bastante. né? E agora, partindo para o nosso último e mais polêmico o tema, né? Falando sobre submissão. Nós iniciamos, né, o programa lendo Efésios 5, né, a partir do versículo 22, que fala sobre submissão. Fala também do amor do marido, que nós não podemos esquecer jamais. Mas deixa bem claro, né, a questão da submissão da esposa. E aí, minha irmã, como é que é essa questão para você? Da submissão, né? Isso aí. Então, vou falar assim, antes de vir para Ramá, eu era da Assembleia de Deus. Lá eles são muito rígidos. O meu marido, ele era muito, muito ciumento. Até hoje ele é um pouquinho, mas era muito. E lá atrás, ele falava que eu tinha que obedecer ele, respeitar ele, que estava na Bíblia que submissão era isso. Eu tinha que fazer tudo o que ele mandava. Era sim para tudo. Eu queria trabalhar, eu queria estudar para terminar. Queria estudar para terminar meus estudos, trabalhar para a gente ter uma vida boa, ajudar ele, que a gente morava num cômodo de pau-a-pique. Ele não queria, por causa de ciúme, de eu deixar eu trabalhar.
Por causa desse ciúme e eu não aceitar essa submissão, que para mim isso não era submissão, isso era uma falta de respeito comigo como mulher, a gente brigava, discutia. Aí a gente teve um conflito no casamento, que a gente quase terminou o casamento. Aí por causa dessa situação eu quase me matei, tirei minha vida. Meu Deus. Aí foi que ele deixou eu trabalhar. E nisso que ele deixou eu trabalhar, pela graça de Deus, por Deus, a gente conseguiu ter nossa casa hoje. E hoje ele entendeu que submissão não é isso. Eu ter que aceitar o sim dele para tudo. Que submissão é a gente entender que a gente tem que... Eu vou ler melhor para vocês, olha só. Submissão é aceitar ser guiada e aceitar ser protegida. É aceitar que o outro leve o fardo por você. É isso que Deus quer dizer com submissão. É você aceitar ser liderada, aceitar estar abaixo da liderança para que você seja favorecida e beneficiada por isso. Porque Deus quer que a mulher descanse emocionalmente e o que o homem guerreie para dar à mulher esse descanso emocional. Que a gente é muito emocional, né? A gente se preocupa com as contas, a gente se preocupa com tudo. A gente se preocupa que a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que limpar a igreja, a gente tem que dar o nosso melhor para Deus. E Deus quer o quê? Que o homem faça esse papel, da gente não ter essa preocupação emocional com as contas. E o problema é que muitos homens não entendem isso. De cuidar também do emocional da sua esposa. E por isso que submissão é um tema tão polêmico. Porque o homem não entende o seu papel como esposo, que é amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a submissão se torna algo tão pesado para a mulher que se torna um fardo muito grande, entendeu? Então, por esse motivo que por muitos e muitos anos, e até hoje ainda é difícil, é um tema difícil de se falar, por conta disso, porque por conta desse machismo, por conta desse ensinamento errado, de que eu falo, tu fica quieta, tu não tem direito de opinar. Eles têm que falar assim tudo para eles. Não tem isso direito é errado, de opinar. Isso não é submissão. Isso é falta de respeito com a mulher. Também, né? Algo cultural, né? Que foi passando de geração em geração. E aí é o que a Milena falou. Por isso temos tantos homens machistas. E na igreja não é diferente, irmãos. A gente porque carne, a né? submissão também, assim, eu vendo... Meu ponto de vista é a gente saber que a gente tem que respeitar o nosso marido. Com certeza. Entendeu? A gente tem que respeitar o nosso casamento. A gente está ajudando o marido, mas não submeter ao sim de tudo, a humilhação, que às vezes é muita humilhação que você passa. Um dia, se Deus quiser, eu vou dar o testemunho, eu e ele, né? Porque a gente tem esse desejo de dar o nosso testemunho na igreja. Amém, glória a Deus, né? E eu também vejo dessa forma, né? Às vezes a pessoa se apega nesse versículo e acha que a mulher tem que ser capacho, né? E eu não vejo também dessa forma, não. É a mulher como ajudadora, como a gente trouxe lá no início, né? Se submetendo sim, porque o marido ele é o cabeça da casa, né? Como Cristo é o cabeça da igreja, assim que a Bíblia vem trazendo, vem comparando, né? Mas ambos têm o seu papel, né? Ambos têm o seu valor. Sim. Né? E às vezes a mulher é muito menosprezada por causa disso. E em Efésios 5, vem falando sobre isso, o versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como o Senhor a igreja. Ou seja, é a função do marido, sustentar a esposa, alimentar. Eu acho que isso aqui é bem no sentido do cuidado. Né? Ter o cuidado é como a irmã trouxe em questão da emocionalmente, esqueci agora a palavra que a irmã trouxe, cuidado do emocional da esposa, né? Eu acho que, como a irmã falou, a gente realmente é muito sentimentalista, né? Então, assim, a gente precisa do marido, né? Também nos fortalecendo nessa área, cuidando, né? Sendo o nosso lugar de abrigo, o nosso porto seguro. Isso aí, a né? palavra é essa. Isso aí, o nosso lugar, né? Que a gente pode descansar e confiar. Amém. Eu acho que é só esse pedacinho aqui mesmo que eu iria ler.
Ah, não, 28 que fala: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Né? Então, eu creio que quando há esse amor, também não se torna pesado se submeter. Sim. Né? É mais fácil. Porque um compreende, né, as fraquezas do outro, né? E a gente se complementa, que eu creio que casamento é isso. Né? Uma complementação. Né? Cada um na sua área, cada um da sua forma, respeitando um ao outro, né? Como a irmã falou, eu fiquei até surpresa aqui, né? Em questão de, poxa, não poder estudar, não poder trabalhar. Daqui vê hoje o irmão, gente, Deus trabalha muito, né? Muito, né? Que a gente olha para ele é tranquilão, você não diz, né? Não consegue imaginar algo assim. Né? E a irmã chegar ao ponto de atentar, né, contra a própria vida, é realmente a questão de compreender um ao outro, respeitar um ao outro, confiar no outro, que casamento é isso. Sim. A gente não está grudado 24 horas. Há essa necessidade de a gente amar e respeitar um ao outro, né, em qualquer lugar que estivermos. Sim. E precisa ter essa confiança, né, um do outro. Porque se não tiver confiança, não há respeito, não há amor, não há casamento que dure. Exato. Eu acho que por muitos anos a submissão foi algo tão pesado, porque, assim, sendo sincera, gente, não estou puxando farinha para a gente, para as mulheres, não. Mas se tornou algo tão pesado porque o homem não entendeu o seu papel. O homem achava que ele tinha que ser só o provedor na questão de alimento mesmo, de conta de casa, mas que ele não entendeu que ele também era o provedor da parte da área sentimental da sua esposa. E que ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, assim, se possível, dar a sua vida. Dar a sua própria vida pela sua mulher. Engraçado, uns dias atrás, a gente estava conversando sobre submissão, né? E aí, quando o Kleber chegou, eu perguntei para ele: você morreria por mim? Eu logo fui perguntar para ele. Então, assim, isso por muito tempo. E, assim, eu oro ao Senhor que a questão da submissão seja realmente explicada como é. Porque é realmente algo que, assim, não dá para falar. Falou de submissão, que não sei que a mulher é menosprezada. Gente, não é assim. A mulher é menosprezada quando foi entendido de forma errada. Foi passado de forma errada. Eu até peguei um textinho aqui na internet, que a submissão da mulher está muito atrelada ao amor sacrificial do seu esposo. Porque aí não é algo pesado, não é algo que dói, é algo prazeroso. Nossa, eu me sinto tão amada, tão cuidada pelo meu esposo, que me submeter e entender que a última palavra é dele não é pesado. Porque ele entendeu o seu papel primeiro. Porque o homem veio primeiro que a mulher. Primeiro é o homem. Então, quando o homem entende o seu papel dentro do lar, de sacerdote, de cabeça do lar, de um amor sacrificial, isso não é pesado para a mulher, gente. Isso é prazeroso. Entende? É igual o que está escrito aqui, ó, um pedacinho que eu vou deixar aqui. Ó. Homens, não terceirizem a liderança de vocês em troca de comodidade, em troca de conforto, porque se Deus mandou, a liderança está na mão de vocês. E é de vocês que ele vai lhe cobrar na frente. E é o seu nome que ele vai chamar, assim que ele chamou o nome de Adão no paraíso, quando comeu a maçã, e não chamou o nome da Eva. Então, a responsabilidade é do homem. Ele vai ser cobrado no dia, não a gente. Claro que a gente sabe que a gente tem que fazer o nosso papel, não tirando esse nosso papel de lado. A gente tem que ser responsável, saber que a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar, a gente tem que amar, respeitar, entendeu? Mas vai ser do homem cobrado tudo. Amém, né? Eu acho que é isso. Ambas as partes precisam entender e ter esses papéis bem definidos na mente, no coração, né? Entendendo o que Deus vai requerer de cada um, né? Porque eu creio que, com certeza, o Senhor vai requerer do homem, mas também tem a parte da mulher, como você falou, né? E Deus também vai cobrar da gente em relação a filhos, em relação à casa. A gente falou sobre a edificação da casa, que é sobre a mulher, né? A mulher que edifica. Então, isso tudo vai ser cobrado, né, pelo Senhor, e a gente precisa entender isso, né? Cada um na sua área, cada um na sua função, né? E um complementando o outro. E
juntos, seguindo juntos e com Cristo como o nosso cabeça, né? Que na realidade é Ele que vai reger todo o nosso casamento. Amém. Toda a nossa vida. Sem Ele, não há um casamento edificado. Um casamento realmente abençoado. Né? Eu creio que para ser, Cristo precisa estar ali. Né? Ele precisa fazer parte. Até porque, irmãos, assim, a gente, ambos, né, tanto o homem quanto a mulher, a gente pode errar. A gente Sim, nós somos ser humano, erros, somos né? carne. Que muitas vezes o maior problema é porque, assim, a mulher fala, quer que o homem segue aquilo. E o homem também não dá o braço a torcer. Né? Às vezes a mulher está certa, às vezes o homem está certo. Tem várias questões, tem várias situações. Né? Às vezes Deus acaba mostrando para um, não mostra para o outro. E aí a gente que tem que orar, acho que isso aí é um conjunto. Tanto a mulher tem que orar para que o Senhor mostre o homem, quanto o homem orar para que, não, Senhor, convença a minha esposa. Porque a gente precisa andar de acordo, em paz, né, na nossa casa. É aquele detalhe, andar lado a lado. É nessa parte aqui encaixa andar lado a lado. Amém, isso aí. Porque se a gente for parar para pensar lá na criação, Adão errou em ouvir quem? A mulher. A mulher. E ela também errou em ouvir a serpente. Né? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande nessas questões, porque não é o eu, é Cristo. Né? Buscando sempre o direcionamento de Deus, a revelação do Espírito sobre decisões que precisamos tomar, atitudes no nosso lar que precisam ser feitas, né? Para que Ele nos direcione e não seja o meu pensamento, o meu achismo ou então do meu esposo, mas que seja o Senhor governando e direcionando as nossas vidas, né? Isso aí. O Cristo tem que ser o cabeça do lar e da família e do casal. Amém. Eu queria deixar essa mensagem tanto para as irmãs que já são casadas e veem a submissão como um fardo, quanto para as irmãs que ainda vão se casar. A submissão não é um fardo quando o marido entende o seu papel de cuidar da sua esposa. É como algo que se complementa, sabe? Porque muitas vezes as mulheres veem a submissão como um fardo porque, ainda mais antigamente, né, se casaram com homens que não entenderam o seu papel, que infelizmente tinham esse machismo cultural, vamos dizer, e aí sim a submissão se torna um fardo. E aí sim fica difícil. Casamento é difícil, mas quando Cristo é o alicerce, gente, casamento é a coisa mais gostosa do mundo. É lindo a gente viver isso e ver Deus transformando a nós mesmos, o nosso esposo, a nossa família, ver Deus cuidando, porque a gente está seguindo os princípios de Cristo. E isso, para mim, é maravilhoso. Amém, né? E é isso, realmente. Hoje também eu tenho essa visão. Né? Eu já tive também um casamento bem complicado, anos atrás. Né? E hoje, ver o que o Senhor fez, a importância de ter o Senhor no casamento, é maravilhoso. Realmente, o casamento se torna leve, se torna algo bom. Aquilo, né? Amar é você escolher e decidir. Eu quero amar, eu quero ficar, eu quero. Amém, né? Porque como falamos, a paixão acaba. Né? Amém, né? Precisamos fazer dar certo. E para finalizar, irmãos, esse episódio, né, eu gostaria de deixar Gálatas 5,16. Na Nova Tradução diz assim: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Eu creio que esse versículo ele pode perfeitamente se enquadrar, se encaixar sobre o que nós estamos falando aqui, sobre a necessidade de termos o Senhor como o cabeça das nossas vidas, dos nossos lares, dos nossos casamentos, e que a gente deixe realmente o Senhor direcionar, o Senhor guiar, né? Que haja uma mudança de pensamento, que às vezes a gente foi criado dessa forma, né? E acabou, essa verdade para mim, acabou. E às vezes não, às vezes o Senhor ele quer modificar pensamentos, né? E a gente precisa deixar, a gente precisa querer, né? Para que as coisas realmente fluam no Senhor. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio.
Muito obrigado, Michele, Obrigada a vocês pelo convite. por ter aceitado o nosso convite, né? Não é fácil, a gente sabe que nervosismo lá em cima, Eu sou muito nervosa e tímida. mas muito obrigada, né? Eu creio que vai ser bênção para os irmãos que vão estar nos ouvindo posteriormente, que vai edificar vidas, vai edificar casamentos. Muito obrigada, minha irmã. Eu que agradeço a oportunidade, mesmo assim nervosa, espero ter transmitido o que eu vim proposta. Tá vendo? Deu até um branco aqui. Tô nervoso no final. A fazer, entendeu? Amém, gente. Esse é o episódio de hoje. E assim, orem por nós, porque com certeza vai vir prova aí. Vai vir luta. A gente sabe que o cristão é assim. Quando a gente é levado a falar de alguma coisa, a testemunhar de alguma coisa, logo depois vem uma provinha, uma luta em cima daquilo, né? Então esse foi o nosso episódio de hoje. Que Deus abençoe muito vocês. Deixa a sua curtida, o seu comentário. Pode deixar também uma dica do que vocês querem ouvir, do que vocês gostariam de ouvir. E que vocês estejam aqui conosco da próxima vez, né, gente? Pai do Senhor. Paz.